A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho e hoje, meus amados irmãos, estamos ainda no capítulo 5 do Evangelho de João. Vamos terminar ele agora, né? E entrar no capítulo 6 já já. Bom, meus irmãos, paramos ontem no versículo 44 que diz assim, ó: Como podeis vós crer recebendo honra um dos outros e não buscando a honra que vem de Deus, só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai? Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Moisés, sem conhecer o Cristo, escreveu dele, é o que ele está falando. Mas eles acabavam não acreditando nisso, né? Então, vamos começar o capítulo 6. Né? Depois disto, partiu Jesus para a banda do mar da Galileia, que é em Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Né? Então a multidão estava vendo que ele era um homem que fazia milagres. O que a multidão fazia? Seguia. Quem não vai seguir? Todo mundo seguia. Verso 3. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próximo. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele e disse a Filipe. Filipe é um dos seus discípulos, né? Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar. Viu? Jesus conhecia o interior de cada um. Porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Essa interrogação, ela coloca um fim no milagre. Na intenção dele, 5 pães e 2 peixinhos, para essa multidão não dá. Disse-lhe Jesus: Mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então, eles não contam, meus irmãos, judeus não contavam mulheres e crianças, né? Contava o homem. Mulheres e crianças não contavam. Então, não dá para ter uma ideia de quantas mulheres e crianças estavam aqui nesse monte. Mas, quase 5.000. Então, vamos arredondar para 5.000 pessoas. Vai, vamos arredondar para 5.000 pessoas. Como é que vai alimentar 5.000 pessoas? E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Se a pessoa queria 2 peixes, ele dava. Se a pessoa queria 1, a pessoa dava. E quando estavam saciados, de barriga cheia, disse os seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, que sobrou, para que nada se perca. Quando você perceber esse versículo aqui, ó, para que nada se perca, às vezes você coloca uma comida no prato para uma criança e, juntando todas as sobras de um mês, alimentaria quase uma creche. Por que, meus irmãos, não comemos o tanto que colocamos no prato? Não estou falando dos esgabilados não, né? Mas olha só, às vezes temos muito, mas muito desperdício e muita gente passando fome. É estranho isso, não é? E Jesus aqui não queria que sobrasse. Mas como vai sobrar? Só tem 5 pães e 2 peixinhos. E como é que se alimenta 5.000 homens? Ele alimentou todos e todos ficaram bem cheios. Significa que não comeram um. Não pegaram só um peixe. De 2 peixinhos, meus irmãos, deu para alimentar 5.000 homens. Isso que é milagre. Verso 13. Recolheram-nos, pois,
E encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Ainda sobrou, meus irmãos, e deu para 12 cestos cheios. Depois que ele deu graças, multiplicou. Eu estou ensinando a você aqui que toda vez que você for comer, dê graças. Chama seu filho ou sozinho, senta na mesa. Senhor, te damos graças por esse alimento. E pode ter certeza que Deus não vai deixar faltar. Mas fala de coração puro. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só para o monte. Ele percebeu que ele lia pensamentos, né? Ele conhecia o coração. Ele percebeu que estava vindo pessoas para fazer ele rei. Gente, um homem que alimenta 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos, tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Tem que fazer esse homem ser rei. Na nossa época, tem que fazer ele ser presidente. Ele vai resolver tudo. Mas o que Jesus fez? Se retirou. Porque ele não veio para o mundo, naquele momento, para ser rei. Deu para entender? Ele já é rei. Ele não veio ser coroado pelos homens. Ele veio buscar o que se havia perdido. Verso 16. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre a água, sobre o mar. E aproximaram-se do barco e temeram, porque ele lhes dizia: sou eu, não temas. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Há princípios aqui, no capítulo 6. Vocês viram que na multiplicação aprendemos que o que vamos comer temos que dar graças. Agradecer a Deus. E vocês viram aqui também que ele tirou o temor. Porque como é que você pode, meus irmãos, ver? Como é que você pode se preparar para ver o espiritual se você tem medo ainda? Você tem que controlar, você tem que estar acostumado com a glória de Cristo. Você tem que acreditar que ele vai chegar em você. Então, conforme a glória dele se aproxima de você, você não vai temer. Porque ele vai dizer: não tema, sou eu. Verso 22. No dia seguinte, a multidão que estava na outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, havendo o Senhor dado graças. Lembrando do milagre? Comeram pão, depois que ele deu graças. Só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Multiplicou depois que ele deu? Graças. Quando eu compro alimentos para cestas básicas, eu dou graças. E Deus não deixa acabar de uma vez. Pode até diminuir, mas não acaba, porque eu preciso de vocês para me ajudar. Mas, meus irmãos, quando eu faço compra na minha casa, a gente dá graças. Isso é uma coisa que não podemos deixar de fazer. Amém? Verso 24. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. E achando-o na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: Na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Olha o que Jesus está revelando para eles. Vocês não estão atrás de mim por causa dos milagres. Vocês estão atrás de mim porque comeram. Tem gente que vai atrás de Jesus para adquirir bens. Não pela grandeza daquele que faz o bem. Verso 27. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna. A qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois: que faremos para executarmos as obras de Deus?
A pergunta aqui agora é clara e serve para mim e para vocês. Verso 29. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Essa é a obra de Deus, crer em Jesus. Dentro desse pacote de Jesus é servi-lo. Amém? Você entendeu? Bom, eu paro por aqui, meus irmãos, no verso 29 do capítulo 6, né? Glórias a Deus. Verso 29 do capítulo 6. Vamos para os nossos avisos. Lição de casa, Romanos 14:12. Romanos 14:12. Vamos ver se eu tenho aniversariantes hoje. Glórias a Deus. Por isso tenho sim, ó. A irmã Odivânia, né? Odivânia, que Deus abençoe sua vida, que Deus multiplique na sua vida, tá bom? Olha, que Deus guarde seu pai e abençoe grandemente a sua família, tá? Feliz aniversário, varoa. Deixa eu ver. Hoje também é aniversário da Luciana, filha do mineiro, lá de Maceió, Alagoas, né? A Beth te parabeniza, Luciana. Que Deus abençoe grandemente. Deixa eu ver se eu tenho mais aniversariantes aqui. Não tenho mais não. Tenho meu recadinho, né? Ó. Olha só, presta bem atenção no meu recadinho aqui, ó. Se de repente você parar de receber o meu cafezinho, se isso acontecer uma hora com você, você gosta, você ama? Se de repente você parar de receber o meu cafezinho e o meu contato ainda está no seu telefone, escreve meu contato no papel, aí você apaga do seu celular e adiciona de novo. Às vezes é problema do próprio aplicativo, não é meu nem seu. Amém? Deixa eu ver aqui. Quer que eu mande um abraço, um feliz aniversário para alguém do seu grupo, para alguém da sua família, para você mesmo? Ó, você tem que me passar uma semana antes. Amém? Bom, meus irmãos, eu estou pedindo uma ajuda para a missionária McCarley Sunny, tá? Ela acabou pegando Covid e está com um problema de saúde. Eu vou dar o número dela para você entrar em contato, tá bom? Olha só, o número dela é 69, né? Ela é de Rondônia, 9221-5744. Ela necessita de ajudas, ela tem crianças lá, meus irmãos. Você que sentiu no coração, você conhece ela. Nossa, eu já fui abençoado pelas mensagens que Deus usou ela. Então, tá. Mesmo que também não ouviu ainda as mensagens dela, né? Que Deus passa para ela. Você pode entrar em contato, já passei o número aí, é só você voltar um pouquinho, tá bom? A Rosineide, a mãe da Sara, que é aquela menina que vai fazer uma operação na garganta, meus irmãos. O Pix dela... Eu tenho que pegar o telefone dela, né? Mas eu esqueço. O Pix dela é 055-838-4424. Amém? Bom, por hoje é só. E amanhã tem mais.